serei bem breve naquilo que Deus colocou no meu coração, até porque nós temos ética, meus amados irmãos, eu creio que você não veio aqui à toa essa noite. Eu creio que você não saiu da sua casa somente para vir a essa igreja, ver esse povo cantar hinos ao Senhor. Não. Nós não saímos da nossa casa em vão, sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo. Nós viemos aqui porque nós temos um propósito e nós temos um desejo no nosso coração. E não importa qual seja a potestade espiritual que se levante, não pode vencer uma igreja que Cristo já colocou ela como vencedora. Daniel é um reflexo do qual nós encontramos muitas vezes no nosso meio espiritual. Porque nós, apesar de nós sermos corpos humanos palpáveis, mas nós espiritualmente, nós também temos uma condição espiritual que ela fala muito mais alto às vezes do que a nossa espiritualidade, fala muito mais alto às vezes do que a nossa carne. Diante do texto da qual nós lemos, Daniel, ele era um homem que foi separado por Deus. Olha como é lindo quando nós somos separados por Deus e nós temos um propósito. Daniel, ele foi tirado do seu povo, da sua terra, e foi levado para um lugar distante, para uma terra distante, para uma religião distante da qual ele queria. Mas Daniel foi um dos poucos com seus amigos que decidiu no seu coração, bata isso aqui, meu irmão, sabe por quê? Porque a nossa essência, ela não é tirada diante de circunstâncias. Aquele que foi chamado por Deus para impactar uma geração, impactar uma vida, impactar qualquer seja a espessura, ele não muda a sua essência com uma circunstâncias. Daniel foi esse homem, e Daniel, ele disse: eu decidi não comer as coisas que o rei oferecia. Para nós vivermos coisas extraordinárias, nós temos que primeiro decidir no nosso coração. O que é isso, pregador? Isso é ser chamado para um propósito, viver para um propósito, para que o propósito seja realizado. Amém. Daniel, então, ele entende que ele veio de um Deus santo, poderoso, porque o nosso Deus, quando ele separou o povo de Israel como sua herança, Deus deixou aquele povo para ser um povo propriedade peculiar. O que é isso? Propriedade peculiar era um povo de um só Deus. Deus, ele não divide uma adoração com outro Deus. Nós vivemos uma geração de pessoas que às vezes estão na igreja e quer no mundo e quer que Deus faça coisas grandes na vida dele, mas se a nossa fé não estiver somente no Deus verdadeiro, unigênito, Filho do Pai, nós não viveremos coisas extraordinárias. Daniel, compreendendo isso, ele diz: olha, eu decidi no meu coração viver somente para esse Deus. E ele diz: olha, pode me dar somente legumes, porque eu vou me apresentar em perfeita condição no dia determinado. Entenda, porque é necessário que eu fale para você a parte introdutória para que você entenda o que Deus quer falar com você essa noite. Daniel, então, decide no seu coração viver de uma maneira única diante de Deus. Deus honra Daniel na data determinada. O rei vai, apresenta os seus amigos e Daniel também, e ele está mais formoso do que todos os outros. Sabe o que é isso? Isso aqui é quem decide viver para Deus, porque Deus, ele dá formosura ao coração e ao rosto daquele que decide ser completamente decidido no seu coração viver somente para esse Deus. Daniel, então, ele nos traz a revelação de uma palavra poderosa. Sabe por quê? Porque quando nós decidimos no nosso coração viver para Deus, Deus nos mostra as coisas extraordinárias. Glória a Deus. Quando nós decidimos viver completamente para Deus, Deus nos mostra coisas extraordinárias. Eu acredito que você está aqui com um propósito, e você também quer viver coisas extraordinárias. Eu lembro de várias coisas que Deus fez na minha vida, e quando eu lembro dessas coisas, eu penso: Senhor, eu não sou merecedor, mas o Senhor, mesmo assim, mesmo eu sendo imerecedor, o Senhor nos
abençoa de formas extraordinárias. O que é isso? É quando nós decidimos no nosso coração não nos corrompermos com as coisas deste mundo. É quando nós decidimos no nosso coração viver somente para Deus, viver somente para aquele que é digno de honra, glória e de louvor. Aleluia, louvado seja o Senhor. E o livro de Daniel, meus irmãos, ele é dividido em dois períodos. O livro de Daniel, ele tem dois propósitos. O livro de Daniel, ele tem duas finalidades. Ele é dividido do capítulo 1 até o capítulo 6 e do capítulo 7 até o capítulo 12. Vamos nos atentar no capítulo 10 até o 12, porque é onde tem a principal mensagem de Daniel. Quando nós estamos diante do texto da qual foi apresentado, a Bíblia vai dizer que Daniel ele tira um período de jejum, 21 dias de jejum e de oração. E Deus entrega algo que somente Daniel vê. Deus entrega algo que somente Daniel consegue contemplar. Quando nós decidimos nos separarmos para o Senhor, somente nós vemos coisas extraordinárias. Quando nós decidimos nos separarmos para Deus, Deus nos revela coisas extraordinárias. Nós vemos pessoas dentro da igreja que vivem coisas extraordinárias. Mas por que alguns vivem e outros não? É porque quando nós decidimos separarmos para Deus, Deus nos mostra coisas extraordinárias. Quando um povo se levanta para adorar somente um Deus, Deus faz esse povo viver coisas extraordinárias. Quando nós nos decidimos estarmos em conexão com Deus, Deus nos faz viver coisas extraordinárias. Porque não lembramos de Ana? Porque Ana era uma mulher estéril, mas Ana ela queria um filho, e ela disse: Senhor, dá-me um filho. Deus fala para Ana: Ana era estéril, ela não podia ter filho, mas todos os anos Ana ia ao templo adorar e sacrificar a Deus. Quando Ana vai até lá, eu acredito que Ana, ela questionava Deus: Deus, por que eu não tenho filho? Mas um dia Ana muda a oração. Ei, irmão, eu quero falar um negócio para você. Às vezes nós não recebemos porque nós oramos errado. O diabo vai falar: pedir e não receber porque pede mal. Às vezes nós pedimos para gastar os nossos próprios deleites. Aí Deus não nos dá porque nós não sabemos pedir. Aí Ana entende isso e fala: Senhor, se tu me deres um filho, eu tornarei ele a ti. Ela era estéril, ela não tinha condição de ter filho. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela muda a oração, entenda uma coisa, meu amado: quer ser vencedor? Vai orar. Quer ser vitorioso? Vai orar. Quer conquistar coisas grandes? Vai para a oração. Eu quero ser pregador? Vai orar, vai ler Bíblia. Não fica no YouTube aprendendo historinhas de Nárnia. Vai para a oração e para a Bíblia. Eu quero ser usado por Deus, mas vai para a oração. Ana queria ter um filho, ela foi para a oração, foi para o lugar certo. Quando nós estamos no lugar certo, na oração, Deus faz coisas extraordinárias. Ana não consegue o filho. No tempo determinado ela leva, junto à oração de Ana com o desejo de Deus, porque Deus queria levantar um nome segundo os preceitos da sua palavra. E Deus levanta e dá a Ana um nome por nome de Samuel, sacerdote, levita, juiz. Tudo que Israel estava precisando, ou seja, oração. Nós estamos em 21 dias de campanha, estamos em oração, estamos. E se você crê, Deus fará, porque você está no propósito certo. Quem está no propósito certo alcança a coisa certa. Daniel, então, a Bíblia vai dizer que ele somente viu
porque maior é quem está contigo do que quem está no mundo. Não para, porque maior é quem está contigo do que quem está no mundo. Quando Moisés estava conduzindo aquele povo, ele chega diante do mar vermelho, aí ele pensa, o povo fala, nós morreremos agora. Aí Deus fala, Moisés, toca o mar, porque ele vai se abrir. Moisés, toca o mar, porque maior é quem está com o povo de Deus. Quando Moisés toca, o mar se abre em duas partes e mais de 3 milhões de pessoas passam para o outro lado, porque maior é quem está com o povo de Deus. Nós estávamos comentando agora há pouco que nós saímos agora de um período de pandemia mundial. As igrejas foram fechadas, o povo ficou encarcerado dentro de casa. Muitos se esqueceram do Deus que serviam. Muitos saíram da casa de Deus e não voltaram mais. Sabe o que é isso? Falta de constância no propósito. Se você tiver constância naquilo que você almeja, no lugar certo, na oração, no jejum, Deus honrará, porque Ele sabe o desejo do coração daqueles que buscam Ele. Depois do processo que Daniel estava vivendo, no versículo 10, ele diz, então eis que uma mão me tocou e sacudiu e me pôs sobre os meus joelhos. É impossível a igreja vencer se não estiver de joelhos. A prática da oração ainda é a maneira que nós temos conexão com Deus. A prática da oração ainda é a maneira que você conversa com Deus. Tem pessoas, pastora, que quando está passando por aflição, vai para o WhatsApp, vai para o Instagram, vai para o Facebook. Senhor, me ajuda, como se Deus tivesse no celular e fosse lá ver o status da pessoa. Meu querido, Mateus vai dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que está em secreto, ele te ouvirá. É na oração. Daniel está na oração. Deus entrega a Daniel e no livro dos outros está escrito no texto. Somente Daniel viu. Só quem está em oração é que vê. Quando nós estamos em oração, nós contemplamos. Quando nós estamos em conexão com Deus, nós contemplamos. É impossível a igreja vencer sem oração. É impossível uma pessoa ser consagrada a pastor sem oração. É impossível o esposo ser liberto das drogas, da macumba, seja lá no que for, seja lá no que for, da pornografia, seja lá no que for. É impossível sem oração, sem renúncia, sem dobrar seus joelhos, sem clamar por misericórdia. É na oração que nós alcançamos a nossa vitória. Na oração. Oração não é coisa de antigo. Oração é de quem quer ir para o céu. Oração é quem entende o propósito de ser salvo. Oração é quem entende o propósito que foi Deus que chamou, foi Deus que separou. Quem é separado como Daniel vive em oração. Só quem é separado vive em oração. Daniel, então, ele contempla coisas extraordinárias. Mas no versículo 11 vem dizer que o Daniel era um homem muito amado. O anjo nessa Daniel falou, olha Daniel, no primeiro dia que você orou, você foi atendido. Mas, aqui o texto fala sobre o príncipe da Pérsia, que no sentido que está usando aqui, mas esse espírito da Pérsia é um espírito maligno. Ou seja, Daniel ele estava em oração. Daniel entrou em oração e jejum porque ele não estava sendo atendido pelo pedido que ele tinha feito. Então Daniel, ele é um crente verdadeiro, porque
Mas Daniel sabia que Deus responde. Porque Deus, Ele não está com os ouvidos tampados para não ouvir, nem com as mãos puxadas para não abençoar. Daniel então entende que Daniel vai para um propósito. Então Daniel se separa 21 dias. Aí o anjo diz: olha, Daniel, desde o primeiro dia a sua oração foi atendida, mas o espírito maligno impediu. Então foi necessário que descesse o anjo Miguel. Meu amado, se você lesse esse texto com a intensidade que ele deve ser lida, você glorificava somente na palavra que foi necessário o anjo Miguel descer. Sabe por quê? Porque quando Deus entrega algo para a igreja, quando Deus entrega algo para o filho amado, não tem potestade espiritual demoníaca que pode impedir da igreja receber a bênção. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, ordena, até os demônios têm que parar e deixar com que a bênção passa. Daniel desceu em oração e jejum, mas não foi atendido. Então Deus falou: olha, Miguel, o meu filho está de joelhos, o meu filho está de jejum, em um propósito, desce lá e entrega a vitória para ele. Quando a igreja está em oração, o espírito do demônio não pode parar a igreja. Quando o povo está de joelhos clamando, o espírito potestade do inimigo não pode parar a igreja. É por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra os potestades espirituais da maldade. Sabe por que nós não recebemos? É porque nós estamos orando pouco. Às vezes nós não recebemos porque oramos pouco. Mas Tiago também vem dizer que às vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. Tem gente que não sabe orar, pede mal. Deus não entrega porque Ele conhece o coração. Ele sonda o coração e o entendimento do homem. Então Daniel, ele está na conexão certa com Deus. E quando nós estamos na conexão certa com Deus, Deus atende o pedido. Mas é necessário estarmos diante do Senhor. E ao se humilhar perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. O segredo, meu amado, é a oração. O segredo do crente vencer é na oração. Eu estou passando por dificuldade, vai para a oração. Eu estou precisando de libertação, vai para a oração. Eu preciso comprar minha casa, vai para a oração. Eu preciso comprar meu carro, vai para a oração. Eu quero abrir empresa, vai para a oração. É na oração que você alcança as misericórdias de Deus. Deus ouve aquele que ora. Por quê? Porque quem ora está buscando ter conexão com Deus. Sabe como é que nós observamos o nível espiritual da igreja? É na oração e na palavra. Meus amados irmãos, nós vivemos dias tão difíceis, dias tão complicados. Nós vivemos dias tão tribulosos, que também faz parte da mensagem das visões que Daniel tem. Porque o livro de Daniel, ele também é apocalíptico, é um livro de revelações, é um livro que Deus mostra a grande tribulação. O povo de Israel estava sendo perseguido aqui no livro de Daniel. Um governante por nome de Epifânio, ele está massacrando o povo judeu. Ele está impondo as religiões da Grécia, fazendo com que o povo negue a sua fé. Daniel é levantado nesse contexto de calamidade. Daniel é levantado nesse contexto de dificuldade. Daniel é levantado nesse contexto de tribulação. A igreja, ela vai vencer também diante da tribulação. Está difícil, mas maior é Deus. Está complicado, mas grande é o Senhor. Está difícil, mas Deus abre o mar. Deus move montanhas. Por quê? Porque
ele se consagra mais um pouco. Ele entende, pastor. Ele sabe. Ele entende, ele fala: eu não posso sair de perto, porque se eu sair de perto, eu faço como Pedro. Porque Pedro pensava que ele era o bonzão, que ele estava no ápice da fé. Já viu que esse crente que pensa que está no ápice da fé? Eu sou bom, eu sou um cara. Se o demônio vier aqui, ele nem fala com o direito, ele já sai. Tem gente que pensa que está no ápice da fé. Aí Jesus está falando que vai ser entregue, que vai ser crucificado, e que ele vai ressuscitar. Pedro está tão distante assim do ápice da fé, que Jesus falando que vai ressuscitar, ele diz: não, Senhor, o Senhor não precisa passar por isso não. Olha só, Pedro querendo tirar nossa salvação. O Pedro mesmo queria tirar nossa salvação. Não, Senhor, você não precisa ser crucificado não. Aí Jesus olha para Pedro: olha para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque você não cogita as coisas do Pai. Então, se nós estivermos em conexão com Deus, nós estaremos cogitando as coisas do Pai. Sabe o que é isso? Conexão. O propósito tem que estar em conexão com a nossa vida. Eu não sei qual é o objetivo que você está buscando. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está orando. Eu não sei qual é a área da sua vida que você quer ser abençoado. Mas se você colocar Deus como princípio, começo e fim, com certeza Ele vai honrar, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. O nosso Deus, Ele é grandioso, magnífico, tremendo. O nosso Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus, Ele nunca perdeu uma guerra. Davi, homem segundo o coração de Deus, reinou, ganhou várias batalhas, várias pelejas, mas teve um dia que os filisteus se levantaram contra Davi. Davi vai buscar ao Senhor. Quando Davi busca ao Senhor, Davi pergunta: Senhor, devo subir eu contra os filisteus? Quem tem conexão com Deus pergunta primeiro a Deus e não dá o passo inicial. Primeiro consulta a Deus, depois começa a andar. Deus falou para Moisés: manda o povo marchar. Só marchou quando Deus falou: manda o povo marchar, porque o mar estava na frente, as circunstâncias eram contrárias, não tinham para onde o povo ir. Aí Deus fala: manda o povo marchar. Deus manda você continuar, porque Ele vai abrir o mar vermelho. Aí nós encontramos Davi: Senhor, devo subir contra os filisteus? Deus fala: sobe, porque eu entregarei ele em tuas mãos. Davi sobe. Quando Davi sobe contra os filisteus, Davi vence a peleja, mas reúne-se, passando o tempo, os filisteus se reúnem novamente e vão subir contra Davi. Aí Davi vai de novo aos pés do Senhor. Aí Davi chega: Senhor, subirei eu contra os filisteus? Aí Deus fala: Davi, esvazia Jerusalém, dá a volta e vai lá para a floresta dos mangueiros, se esconde lá. Tem vezes que Deus vai dar estratégias para você vencer o inimigo. O inimigo, ele é astúcio. O inimigo, ele conhece mais do que nós. Ele conhece muito mais do que nós. Ele sabe muito mais do que nós sabemos. Aí Deus fala: Davi, olha, sabe, esvazia Jerusalém, não deixa ninguém em Jerusalém. Vai para trás das florestas dos mangueiros. Mas Davi, fica atento. Deus fala para você: fica atento. Quando você ouvir o som de marcha de exército na copa das árvores, então você desce, porque eu entregarei os filisteus em tuas mãos. Davi sobe. Imagina só, irmão, Davi era um guerreiro, nunca tinha perdido uma batalha. Os soldados devem ter olhado para Davi e falado: mas o meu Senhor, o meu rei, ele nunca perdeu uma batalha. Agora, depois de ver, ele virou frouxo.
mais subiram contra o seu reinado. Sabe o que é isso? Quando nós decidimos vencer o inimigo com as nossas próprias mãos, Deus faz com que nós não vença ele por completo. Mas quando nós entregamos nas mãos de Deus, Deus vence por completo e entrega a vitória nas mãos daquele que confia no Senhor. Olá, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aonde está a força da igreja? É no Senhor. Aonde que a igreja vence? No Senhor. Aleluia, Deus. Aonde que a igreja triunfará? É no Senhor. Na consumação de todas as coisas, a igreja triunfará. É no Senhor. Permanece no Senhor. Confia no Senhor e Ele grandes coisas fará. Olha só, quem confia no Senhor? Zedequias, um rei, homem temente ao Senhor, homem que confiava no Senhor. Zedequias recebe uma carta. Senaqueribe escreve e fala: olha, eu subirei contra você e todo o seu povo. E eu não sei em quem que vocês estão confiando, porque todos os deuses que eu enfrentei, eu queimei eles no fogo. Mas eu subirei contra vocês e eu destruirei totalmente. Zedequias perturba o seu espírito, e a Bíblia vai dizer que ele rasga as suas vestes. Isaías, o profeta Isaías, descobre, fica sabendo que Zedequias rasgou as suas vestes. Isaías vai até Zedequias e fala: mas meu mestre, por que, meu Senhor? Por que, meu rei? Que o Senhor rasgou as suas vestes. Aí ele mostra a carta para Isaías. Aí Isaías lê a carta. Isaías, quando ele está lendo a carta, ele fala: olha, o rei, ele não está sendo desafiado. Porque será que ele aqui está dizendo que lançou todos os deuses no fogo? Mas o nosso não é deuses, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Quando ele entende que serve a um Deus grande e poderoso, aí ele fala: olha, quem pelejará é o Senhor dos exércitos. A Bíblia vem dizer que quando Senaqueribe junta todo o seu exército, a Bíblia vem dizer que só um anjo do Senhor é enviado. Talvez seja o mesmo anjo de Daniel, porque teria que ser um anjo poderoso. E quem é um anjo poderoso? Ele, ó amado, o anjo poderoso é o anjo que desceu aqui em Daniel. Miquel desce. Quando Miquel desce aqui, ele aniquila os espíritos da maldade e entrega a vitória para Daniel. Mas quando o anjo desce, ele extermina mais de 180.000 soldados de Senaqueribe. E aí o que acontece? A igreja triunfa, o povo de Deus triunfa, porque confia no Senhor. Aleluia. Confia no Senhor. Deposita as tuas forças no Senhor. Busque ao Senhor. Consagra-te ao Senhor. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. A igreja, a qualquer momento, a igreja triunfará, o céu se abrirá. E Tessalonicenses vem dizer que a trombeta de Deus soará, e só quem é de Deus ouvirá o som da última trombeta. Nós devemos ser todos os dias santificados no Senhor. Nós devemos todos os dias buscar ao Senhor, consagrar ao Senhor, estar aos pés do Senhor, porque somente o Senhor é que pode nos livrar. E o que acontece? Daniel, ele contempla e ele entende o que Deus queria falar e revelar. Daniel traz 4 visões sobre o que iria acontecer. Todas as visões estão relatadas no seu livro até o capítulo 12. Mas por quê? Porque Daniel se humilhou, se consagrou,
se separou. Por quê? Porque Deus sabia que o propósito dele não era se contaminar com as coisas do mundo, mas era viver em santidade para o seu Deus. Glória a Deus. Se coloque sobre os pés, com a permissão dos obreiros da pastora, pode usar. Eu quero que você coloque nesse momento o seu propósito, o seu objetivo, aquilo que você tem feito nessa campanha. Porque entenda uma coisa: jejum, propósito, tem que ter um destino. Ninguém jejua para passar fome, né? Porque comer é muito bom, ainda mais crente em nome de Deus. Então, se você está em um propósito, coloque ele diante do Senhor. Eu sei que você já tem colocado, mas se conecta com Deus e vamos fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, Senhor, exaltar a tua santidade essa noite. Pai, abençoar o teu povo, Senhor, eu peço. Pai, se existe, Senhor, algum trave espiritual, Senhor, que essa noite venha cair por terra. Espírito Santo de Deus, traga sobre nós, Pai, a revelação, Senhor, do desejo, da consumação da tua vontade. Espírito Santo de Deus, faz, Pai, de nós, Pai, a tua vontade, que o teu nome venha ser glorificado e que muitos, Pai, venham testemunhar, venham, Senhor, voltar, Senhor, a falar das grandes coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, porque o Senhor é o Deus que nos dá a vitória, o Senhor é o Deus que nos consagra, o Senhor é o Deus que nos ajuda, o Senhor é o Deus que segura em nossas mãos e nos dá, Senhor, a vitória, a consumação e a realização de todas as coisas. Nós repreendemos os espíritos da maldade essa noite, caia por terra em nome do Santo Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. E amém. Eu quero finalizar essa noite e eu quero de antemão agradecer. Eu quero pedir ao corpo de obreiro, à pastora, entregue um abraço meu ao pastor dessa igreja. Amém. Abraçando o pastor da igreja, eu abraço todos os irmãos, o corpo de obreiro. E eu quero que o Senhor derrama a graça e a benevolência dele na vida de cada